no livro do profeta Isaías, capítulo de número 6, nós vamos usar apenas um versículo para embasar o estudo bíblico que vamos ter hoje. Nós estávamos estudando a carta de Judas, terminamos o estudo da carta de Judas, e hoje nós iríamos dar início a um novo livro da Bíblia, uma nova carta, mas achei melhor aguardar um pouco mais. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre o reino de Deus. Já que nós domingo tivemos uma lição tão maravilhosa, transmitida pelo presbítero Eliseu e depois por mim, e nós tivemos um estudo tão abençoado da palavra de Deus, falando sobre o reino de Deus. E eu queria hoje aqui continuar falando sobre o reino de Deus. Esse assunto na Bíblia é muito vasto, é muito extenso. Nós precisaríamos talvez de um ano estudando sobre o reino de Deus e de forma nenhuma nós esgotaríamos o assunto, porque é muito profundo e há muita coisa na Bíblia sobre o reino de Deus. E eu costumo dizer, e volto a dizer o que falei na escola bíblica dominical: infelizmente o povo de Deus sabe muito pouco acerca do reino de Deus. Um assunto tão importante, tão profundo, tão palpitante, tão vibrante, tão maravilhoso. E muitos cristãos, servos de Deus, servas de Deus, sabem muito pouco sobre o reino de Deus. E eu gostaria de, nessa noite, abordar alguns assuntos com relação ao reino de Deus, falar alguma coisa sobre o reino de Deus para nós nessa noite. Nós lemos o Salmo 24 como leitura oficial, que fala do rei da glória, o Senhor dos exércitos. Mas eu vou deixar como base para nós Isaías capítulo 6, versículo de número 1, apenas o versículo 1. E depois você prepara a Bíblia, prepara papel e caneta, aqueles que trouxeram para fazer anotações, porque nós vamos utilizar vários versículos da Bíblia naquilo que vamos ensinar nesta noite. Eu gostaria muito da sua atenção para que você possa receber como a palavra de Deus para a tua vida nesta noite. Diz assim Isaías capítulo 6, versículo 1: no ano em que morreu o rei Uzias, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Vamos ler todos juntos numa só voz? No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Nós vamos colocar o nome no estudo de hoje, para ficar lá no YouTube, o nome no estudo de hoje. E nós vamos colocar: venha o teu reino. Venha o teu reino. Senhor, nós te louvamos por essa noite tão maravilhosa, que estaremos estudando a tua palavra, que o Senhor esteja ministrando aos nossos corações, e que esteja iluminando cada um de nós, para que possamos sair daqui edificados, instruídos pela tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Pode se sentar, queridos. Queridos irmãos, eu peço a sua atenção por alguns minutos, para nós estudarmos sobre o reino de Deus. O reino de Deus, ele é um assunto que está na Bíblia desde o Antigo Testamento. Esse texto que eu li para você, Isaías capítulo 6, fala sobre o reino de Deus. Se você olhar para o capítulo 6, versículo 1, o texto vai dizer que no ano em que morreu o rei Uzias. E nós não sabemos se Isaías teve uma experiência com Deus durante a vida de Uzias, se Uzias ainda estava vivo, ou se Uzias já havia morrido, porque o texto não me informa, só diz que no ano em que morreu o rei Uzias. Então eu não sei se essa experiência de Isaías foi depois da morte de Uzias, ou se foi antes da morte de Uzias. O texto me informa que foi no ano em que ele morreu, mas não me informa se a experiência que Isaías teve foi antes ou depois da morte de Uzias. Uzias foi um dos maiores reis de Israel, mas que no final de sua vida morreu leproso, teve dificuldades no final de sua caminhada. Mas Uzias era uma liderança política muito importante para a história de Israel.
E naquele momento em que Uzias estava ali nos seus últimos dias de vida, Israel estava vivendo um momento de impasse político, econômico, religioso muito grande. Isaías vai ter uma experiência, todos os profetas, pelo menos os maiores, você vai encontrar. Isaías, Jeremias, Ezequiel e até mesmo o próprio Daniel. Esses homens tiveram um chamamento de Deus sobrenatural. Todos eles, que chamamos de profetas maiores, pela extensão do livro, você vai encontrar eles tendo uma experiência sobrenatural com Deus. Jeremias recebe de Deus um chamamento tão forte, ele diz que é uma criança, e Deus diz, não diga que é uma criança. Isaías, no ano em que morreu o rei Uzias, ele viu o Senhor assentado no trono. Ezequiel, junto ao rio Quebar, em Babilônia, teve a experiência da glória de Deus, caiu como morto no chão. Daniel teve experiências sobrenaturais com Deus. Esses homens tiveram revelações profundas da parte de Deus, e Isaías é um deles. Ele tem uma experiência, e eu quero me deter porque no ano em que morreu o rei Uzias, Isaías diz ter uma experiência, e a experiência de Isaías diz, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, ou seja, só se assenta em um trono, em um alto e sublime trono, um rei, e ele está dizendo, o Senhor, eu vi o Senhor assentado em seu trono. Por quê? Porque ele é rei, ele é Senhor sobre toda a terra, e o seu séquito, preste bem atenção nisso, séquito são as abas da veste de Deus, enchia o templo. Isaías está dentro do templo orando, ele está na casa do Senhor orando, o céu se abre, o teto do templo desaparece, Isaías vê o trono de Deus, e vê o Senhor assentado no trono, só que os pés de Deus não estão lá, os pés de Deus estão dentro do templo, o corpo de Deus está sentado no céu, no trono no céu, e os pés de Deus dentro da casa de Deus. Olha, diga para alguém que está seu Deus é muito grande. Então, você vê que ele tem uma revelação muito profunda, mostrando Deus como rei. Parece que Israel está temeroso, tudo leva a crer que Israel está sentindo o baque de sua liderança política fragilizada. Mas quando Isaías vê Deus assentado no trono, o que Deus está querendo dizer? Porque às vezes Deus não precisa dizer nada, Deus só precisa dar uma visão e Ele está falando. Deus tem diversas maneiras de falar. O que Deus estava dizendo para Isaías? Isaías certamente está temeroso, porque a liderança política de Israel não está bem, porque o trono de Israel não está bem, mas Deus mostra um trono para ele e diz, eu estou governando, eu estou no controle. Tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Ei, ainda que os governantes terrenos sejam frágeis, eu continuo no trono, governando todas as coisas. Isso é uma alusão ao reino de Deus, aquele que está governando, que está reinando. E a gente precisa entender, preste bem atenção em cada detalhe que eu vou falar aqui nesta noite, é que o reino de Deus está acima de todos os reinos. Então nós temos, nos tempos bíblicos haviam vários reinos, reino da Síria, reino da Grécia, reino da Pérsia, reino do Egito. Haviam vários reinos, reinos na África subsaariana, reinos na África do norte, reinos em todas as esferas. Só que o reino de Deus, ele está acima e sobre todos os reinos da terra. Olha o que está escrito, por exemplo, em Daniel, capítulo de número 4, abra sua Bíblia, em Daniel, você vai entender onde eu quero chegar. Eu estou fazendo uma introdução para que você entenda. Daniel, capítulo de número 4, versículo 29, olha o que diz a palavra de Deus em Daniel, capítulo de número 4, versículo de número 29. Ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia, falou o rei, certamente Nabucodonosor, e disse, não é esta grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real com a força do meu poder e para a glória de minha magnificência? Olha o versículo 31, ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu, a ti se diz, ó rei Nabucodonosor,
passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, a tua morada será com os animais do campo, far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Você perdeu a oportunidade de dar glória a Deus. Nabucodonosor reinava sobre a Babilônia e achou que ele era alguma coisa. Olhou para a Babilônia grande, conquistando terras imensas, com seus jardins suspensos da grande Babilônia, magnífica Babilônia. Ele olha para a Babilônia e diz: não é esta grande Babilônia que eu conquistei, que eu construí com meu grande poder? A voz de Deus bradou do céu e diz: acabou teu tempo, Nabucodonosor. Você vai comer capim para entender que sou eu que dou poder aos homens, sou eu que estou acima de todos os reinos da terra. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Então o reino de Deus, ele está acima de todos os reinos estabelecidos nessa terra. Todas as potências desse mundo são submissas ao reino de Deus, todas elas. E a gente precisa entender que neste reino, Deus estabeleceu um governante. Existe alguém que reina sobre este reino. Deus está ali governando, mas Ele entrega ao seu Filho o reino. Olha o que diz o texto, abra sua Bíblia por favor, em Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6 e 7. Isaías capítulo de número 9, versículos 6 e 7, diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Do incremento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isto. Isaías vai profetizar, preste bem atenção. Isaías está recebendo de Deus uma profecia. Qual, pastor? Que um menino nasceria, e este menino seria dado por Deus, e esse menino tem em seus ombros o principado, ou seja, ele tem sangue real. Seu nome é maravilhoso conselheiro, seu nome identifica o seu caráter, ele é Deus forte, seu nome identifica quem ele é, Pai da eternidade, seu nome identifica o seu poder, príncipe da paz. Ei, quem é este que vai vir? Isaías está profetizando que o rei vai chegar. Daniel capítulo de número 7, vai anotando os versículos, porque eu ainda estou no Antigo Testamento mostrando para você que há a promessa de um rei que vai vir. Daniel capítulo de número 7, versículo 13 e 14, diz assim a palavra de Deus em Daniel capítulo 7, versículos 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha nas nuvens do céu um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Olha o que diz o 14: e foi-lhe dado o domínio, e a honra, e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem, e o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino é o único que não será destruído. Oh meu Deus, oh, alguém pode dizer glória a Deus? Daniel está recebendo uma revelação de que um rei está vindo, e que este rei não passará, este rei continuará por toda a eternidade, o seu reino nunca vai ser abalado. Reinos cairão, reinos deixarão de existir, mas o reino deste aqui, que está vindo do céu, nunca vai passar. Oh glória, eu estou sentindo a presença dele aqui. Daniel o chama de filho do homem. Pergunta para alguém que está só: você sabe quem é o filho do homem? Você sabe quem é? Eu vou mostrar para você. Ele estava dentro de uma sinagoga. Desceram um jovem paralítico.
E ele disse para o paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. E os fariseus e religiosos que estavam dizendo: quem ele pensa que é para perdoar pecados? E ele disse assim: ora, para que vocês saibam que o Filho do Homem Filho do Homem. Quando ele fala Filho do Homem, os que estão na sinagoga já sabem que é uma referência a Daniel, porque Daniel viu o Filho do Homem vindo do céu. Para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados, a ti te digo: levanta, toma teu leito e vai para casa. Quem pode dizer glória a Deus pelo Filho do Homem? O que Jesus estava dizendo? Que o rei estava dentro daquela sinagoga naquele dia, e o rei está aqui nesta noite. Quem está sentindo a presença do rei aqui nesta noite? Oh glória! Lucas capítulo de número 1, ele vai chegar. Eu mostrei para você que Isaías viu, Daniel viu, recebeu a profecia de que o rei viria. Mas Maria vai receber algo tão profundo. Lucas capítulo de número 1, versículo, eu ainda estou na introdução, versículo de número 30. Lucas capítulo de número 1, versículo de número 30. O anjo Gabriel está conversando com Maria. Maria está turbada com as palavras do anjo Gabriel. E o versículo 30 de Lucas 1 diz assim: disse-lhe então o anjo: Maria, não tenhas medo, não temas, porque ela está temerosa, ela está diante do anjo de Deus, ela está trêmula, seus joelhos estão trêmulos, sua estrutura física está balançando, porque ela está diante de um ser espiritual, que assiste diante de Deus, e ele está tentando acalmar, tenha calma, não tenha medo, eu estou aqui porque tu achaste graça diante de Deus. Deus viu algo especial na tua vida, e eu vim aqui porque Deus viu algo especial em você. E ele vai com a revelação, versículo 31, e eis que em teu ventre conceberás, ou seja, sem relação sexual, tu vai ter um bebê, tu vai conceber um filho, e dará a luz a um filho, e aliás, já deu o sexo, é um menino, e está dando nome, o nome dele vai se chamar Yeshua, para nós Jesus, um nome muito comum na Palestina, que significava Salvador. Oh glória, eu estou sentindo a presença do Salvador. Mas espera aí, não terminou a revelação. Versículo 32 diz: este, quem pastor? O Emanuel, o Deus conosco, o Yeshua, o Salvador, Jesus, este que viria sem relação sexual, este que seria concebido no ventre de uma mulher, pelo Espírito Santo de Deus, de uma forma sobrenatural. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele é rei, ele é rei, ele é rei. Quem está ouvindo a voz de Deus aqui, diga glória a Deus. Não terminou não, versículo 33 diz assim: e reinará eternamente na casa de Jacó. Reis passam, os tempos dos reis passam, mas este rei que está no teu ventre, Maria, nunca passará. Ele vai reinar por toda a eternidade. Ninguém vai destronar ele, ninguém tira a coroa dele. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui nesta noite? Reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que reino é esse que não tem fim? Todo reino tem fim. Se você estudar com história, como eu amo estudar história, a história dos reinos do passado, reinos fabulosos como o reino do Egito, como o reino de Gana, como tantos reinos que surgiram, hoje são resquícios, não existe nada. Alguns achados arqueológicos que lembram alguma beleza daquele reino. Só que a Bíblia diz que haverá um reino, que este reino nunca vai ter fim, que este reino nunca vai passar. E o rei deste reino, que foi dado por Deus a ele, vai reinar eternamente.
Oh, glória. Ele não vai passar o reino para ninguém. Ele vai ser rei eterno, rei para sempre, em todos os séculos dos séculos dos séculos dos séculos. Ele vai continuar reinando, ele vai continuar no trono, ele vai continuar governando. Oh, glória. Quem está entendendo a voz de Deus, diga glória a Deus. Hebreus, a carta aos Hebreus, que fala da grandeza de Jesus, que fala que Jesus é maior do que anjos, do que Moisés, do que Arão, do que tudo. A carta aos Hebreus, no capítulo de número 1, versículo 3, diz assim: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados. Ora, ele está falando de Jesus. Ele diz assim: assentou-se à destra da majestade nas alturas. Versículo 4, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque o versículo 5 diz: porque a qual dos anjos disse jamais: tu és meu filho, hoje te gerei, e outra vez eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Versículo 6 diz assim: e quando outra vez introduz no mundo o primogênito, diz: e todos os anjos de Deus o adorem. Versículo 7 diz: e quanto aos anjos, diz: o que de seus anjos faz ventos, e de seus ministros labareda de fogo. Mas do filho diz: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Deixa eu tentar remostrar para vocês. Com relação aos anjos, versículo 7, a palavra diz que ele faz dos seus anjos labaredas, ministros. Mas versículo 8 diz: mas do filho, ele diz algo que ele não diz para anjo nenhum, que ele não diz para pastor nenhum, que ele não diz para irmã nenhuma, para irmão nenhum. Ele só diz para o filho: ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, cetro de equidade é o cetro do teu reino. Ei, do filho ele diz: o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, pelos séculos dos séculos. Passarão os séculos e o trono de Deus continua de pé. Passam os séculos e Jesus continua governando. Passou o primeiro século, segundo século, terceiro século, vai comigo dando glória, quarto século, quinto século, chegou o período medieval, a idade das trevas, e ele continua reinando. Sexto século, sétimo século, oitavo século, nono, vai passando, chegou a Revolução Francesa e ele continua reinando. Veio a Primeira Guerra, ele continua reinando. Veio a Segunda Guerra, ele continua reinando. Veio o século 20, ele continua reinando. Chegou o 21 e ele continua reinando. Pega na mão de alguém que está do seu lado e diga: ele continua a reinar. Aleluia. Não tem como, irmão. Não tem como pregar mais tranquilo. A gente não tem como a emoção tomar conta da gente. Apocalipse capítulo de número 19. O texto diz assim, acompanhe comigo, versículo de número 13 de Apocalipse 19. E estava vestido, se referindo a Jesus, e estava vestido de uma veste, e a veste dele salpicada de sangue, uma alusão à sua morte, e o nome pelo qual se chama é a palavra de Deus, é o Logos, é o verbo divino, ele é a palavra de Deus. Versículo de número 14. E seguiam-nos os exércitos que há no céu, em cavalos brancos, e vestidos de linho fino, branco e puro, e da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que
piso lagar do vinho, do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na sua veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele na altura da veste, na coxa, na altura da coxa, na veste está bordado, não na carne, mas na veste está bordado: Rei dos Reis. No seu manto está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João viu ele montado em um cavalo branco, o céu se abrindo, ele vem galopando pelo céu, como num filme de Hollywood. Ele desce do céu num cavalo branco, e o cavalo vem flutuando. Atrás dele vem milhares e milhares e milhares e milhares, que são o seu exército, e ele vem na frente, galopando, marchando. É o Rei dos Reis, é o Senhor dos Senhores, que veio para estabelecer o reino de Deus na terra, no milênio. Isso é forte demais. É pena que eu ainda estou na introdução. O que eu quero mostrar para vocês é que Jesus é o rei deste reino. Isso é fato. Por isso que, por exemplo, em Mateus capítulo de número 2, quando Jesus nasce e ainda está pequenino, alguns magos, que nós chamamos de astrônomos, pessoas que estudavam as estrelas, eles vieram do Oriente. Mateus capítulo de número 2, versículo 1 diz: e tendo nascido Jesus em Belém da Judeia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos, esses astrônomos, eles vêm do Oriente, distante, lá da região do Oriente Médio, ou talvez do Oriente mais extremo, que é a região que nós conhecemos como China, Japão, Coreia, talvez tenha vindo desta região do Oriente. Eles vêm e eles perguntam: onde está aquele que é nascido Rei dos Judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Deus se revelou a eles lá no Oriente, dizendo: o rei chegou, o rei chegou. E eles saíram com presentes para levar para o rei. E quando chegaram em Jerusalém, eles estão procurando a criança que nasceu, porque uma criança muito especial nasceu, é o rei. E nós vimos a sua estrela brilhando no céu, apontando que um rei nasceu na terra. Este rei que chega para estabelecer o reino de Deus na terra. Então o reino de Deus, ele é estabelecido na terra a partir da chegada de quem? Do rei. É o rei Jesus que veio trazer o reino. Ele vem trazer o reino. Ele chega para trazer o reino. E quando o reino de Deus chega na terra, coisas sobrenaturais acontecem. É a manifestação do reino. Como é que a gente sabe, pastor, que o reino de Deus chegou? Quando há libertação, salvação, conversão, transformação, batismo com o Espírito Santo, a manifestação do fruto, da alegria, da paz, da mansidão. O que é isto? É que o reino de Deus chegou. E o reino de Deus, ele pode ser estabelecido dentro de um lugar como este aqui agora, e coisas sobrenaturais acontecem, mas o reino de Deus pode se manifestar na tua vida pessoal. Ou seja, você pode pessoalmente experimentar as dimensões do reino de Deus na tua vida. Quem deseja hoje que o reino de Deus se manifeste na tua vida, na tua casa, na tua família, levanta a mão para o céu para me ver. Você que deseja que o reino de Deus, então comece a orar dizendo: Senhor, venha a nós o teu reino. Eu vou explicar porque que Jesus ensinou isso. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu reino. Por que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso, que deveríamos na oração do Pai Nosso falar sobre isso? Venha o teu reino. Mateus, capítulo número 6, versículo de número
10. Venha o teu reino. Talvez tudo que eu e você precisamos é colocar isso na nossa oração. Senhor, venha o teu reino. E se o que eu estou falando aqui, a maior parte de você não guardar, pelo menos guarde isso, que faça parte da nossa oração. Venha o teu reino. Levante pela madrugada e diga para Deus: venha o teu reino. Porque quando você diz venha o teu reino, você está pedindo a Deus que as manifestações do reino venham sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre a igreja que você congrega. Oh glória! E se tiver 10, 20 aqui orando, vem o teu reino. Irmão, se prepara, porque Deus vai fazer coisas maravilhosas. Eu vou mostrar para você. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 23 e 24. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino. E o evangelho do reino, a pregação do evangelho do reino é seguido de quê, pastor? Curas, curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos que padeciam acometidos de várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos e os paralíticos, e ele os curava, como um sinal de que o reino de Deus chegou. E quando o reino de Deus chega, tem cura, tem libertação, tem milagre, tem transformação de vida. Eu só vou parar quando você der glória a Deus. É por isso que a gente tem que orar mesmo: venha o teu reino, venha. Porque quando eu oro, eu estou dizendo: Senhor, que os paralíticos sejam curados, que os lunáticos sejam curados, que os endemoniados sejam libertos, que pessoas sejam saradas. Vem restaurar, manifesta o teu reino aqui, Senhor, no nosso meio. Quem está orando comigo nesta noite e dizendo: manifesta o teu reino, porque se o reino de Deus se manifestar aqui, vai ter bênção para o teu casamento, vai ter bênção para a tua vida emocional, vai ter bênção para a tua vida espiritual. Você não vai sair daqui vazio. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus se manifestou na tua vida. Quando o reino de Deus se manifesta, coisas sobrenaturais acontecem. Mateus capítulo de número 10, versículo de número 7. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Volte lá. E indo, pregai dizendo: é chegado o reino dos céus. Mateus vai usar o termo céus, porque eles vão pregar no meio de judeus. E para não usar o nome de Deus, o que culturalmente os judeus não aceitavam muito bem, que o nome de Deus fosse usado em vão, o Senhor manda anunciar que o reino dos céus chegou. Mas o reino dos céus e reino de Deus é a mesma coisa. É o reino de cima, é o reino do Todo-Poderoso. E ele disse para a igreja, para os seus discípulos: sai e vão dizendo que o reino dos céus chegou, que o reino dos céus. Aponte para alguém e diga: o reino de Deus já chegou. O reino de Deus não vai chegar, ele já chegou, ele já veio, e você é resultado do reino de Deus. Você que está aqui nesta noite, que foi transformado, liberta, estava no lamaçal do pecado, Deus te tirou de lá, é porque o reino de Deus chegou com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e você estava no reino das trevas, mas o reino mais poderoso chegou e te arrancou do reino das trevas. Quem aqui foi arrancado do reino das trevas? Oh aleluia! Você estava acorrentado no reino das trevas, no reino do pecado, no reino da prostituição, mas o Rei dos Reis chegou. Tem alguém recebendo a palavra?
É chegado o reino dos céus. E o versículo 8 ele diz: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. São frutos do reino de Deus. E expulsai os demônios. E não faça isso por dinheiro, por avareza, por amor ao dinheiro. De graça tu recebeu, de graça deixa Deus te usar. Aleluia. Pega na mão de alguém e diga: Deus está te chamando hoje. Deus está te convocando hoje. Tem alguém ouvindo a voz de Deus? Diga assim, diga para alguém que está: Deus está te convocando para você anunciar o reino. E se você anunciar o reino lá onde você está, pode se preparar que o reino vai se manifestar. Vai ter cura, vai ter milagre, pessoas leprosas serão curadas, mortos vão ressuscitar, e demônios, entidades vão bater em retirada, porque chegou alguém que representa o reino ali naquela casa. Aleluia. Chegou alguém que representa o reino ali. Não vai baixar nada ali. Não vai vir entidade nenhuma. Porque chegou alguém que representa o reino. Chegou alguém que está no reino. Chegou alguém que tem autoridade do reino de Deus. É por isso que o reino deve ser buscado. Mateus capítulo de número 6. Versículo 33. É por isso que Jesus nos ensina que o reino de Deus não pode ser opcional. Depois me dá um outro microfone. Não pode ser opcional. Mateus 6,33 diz assim: mas buscai primeiro o reino de Deus. Jennifer, tem que ser prioridade. Nesse texto você vai encontrar Jesus falando sobre necessidades básicas. Como por exemplo, ele diz: não andeis ansiosos com o que há vez de comer, com o que há vez de vestir. Ele diz: olhai para os lírios do campo, olhai para os pássaros. Mas tem uma prioridade. E qual é a prioridade, Senhor? Buscai. Irmão, esse termo buscar fala de um preço a ser pago, de um anseio, de uma sede, de um desejo intenso. O reino de Deus não manifesta-se na vida de gente negligente. O reino de Deus não se manifesta na vida daqueles que oram pouco. O reino de Deus não se manifesta em quem não tem fervor de buscar o Senhor, mas naqueles que buscam com intensidade, que priorizam o reino de Deus. Porque hoje em dia nós temos um monte de gente priorizando um monte de coisa. Tudo é prioridade, menos as coisas do céu. Tudo é prioridade. É prioridade a casa, é prioridade o passeio, é prioridade a viagem, é prioridade isso, é prioridade aquilo. E o reino de Deus vai ficando. Quem deixa o reino de Deus para trás nunca vai experimentar o reino. Mas quem prioriza o reino, mas quem busca o reino em primeiro lugar, quem coloca o reino em primeiro lugar na sua vida, ei, irmão, deixa eu liberar algo de Deus para a tua vida. Pode ter certeza, vai vir manifestações do reino de Deus na tua vida, na tua casa, na tua família, para os teus filhos. Por quê? Porque tem alguém ali nesta casa que está buscando o reino de Deus. O Senhor chega a dizer que o reino de Deus é tomado à força. O reino de Deus não é para crente tô fraco. Não é para crente pouca fé. O reino de Deus é para quem se entrega, é para quem busca com intensidade, é para quem rasga o coração, é para quem tem fome e sede de justiça, como ele mesmo disse. O reino de Deus é para quem quer realmente priorizar, e quem desejar isso, te prepara, porque você está buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Ele vai cuidando, cuida do reino, que ele cuida de você, cuida do reino, que ele vai cuidar da tua casa, cuida do reino, que ele vai cuidar da tua família, cuida do reino, que ele cuida dos teus filhos.
Eu estou recebendo e estou entregando para você nesta noite algo de Deus para a tua vida. Agora, se você quiser continuar na superficialidade, onde o reino é a última coisa que você faz, onde tudo é prioridade, menos o reino, você vai continuar superficial, vazio, frio. O culto para você não tem vida. Você não sente nada, não sente alegria, não sente graça. As coisas de Deus perderam a intensidade. Consegue ficar 1 hora, 1h30, 2 horas nas redes sociais, mas não consegue 10 minutos na frente da Bíblia. Uma vida morta, falida, vazia. E fica querendo culpar A, B, C, a igreja, porque a igreja não está bem. Quem não está bem é você. O problema não é a igreja, o problema é a tua vida espiritual. Jeremias chega a dizer: queixe, se alguém tem que se queixar, queixe dos seus próprios pecados, dos seus próprios erros, das suas próprias mazelas, porque não prioriza o reino, e quem não prioriza o reino, não experimenta as coisas do reino na sua vida. Oh meu Deus, tinha tanta coisa para falar, meu horário acabou. Eu estou no primeiro tópico, eu preparei pelo menos 3. O segundo tópico eu ia falar sobre como fazer parte desse reino, porque nem todo mundo pertence ao reino. Eu vou provar para você, Mateus capítulo 7, versículo de número 21, olha o que Jesus mesmo diz, não é pastor Luciano não, é Jesus que está dizendo: nem todo o que me diz, o que diz a mim Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele, quem faz parte do reino, quem faz a vontade do rei. E onde está a vontade do rei? A vontade do rei está aqui. Aqui, ó. Quem vive esta palavra faz parte do reino. Tem umas outras condições, por exemplo, Mateus, eu vou usar Atos, para utilizar Atos, capítulo de número 2, versículo 37. Olha o que está escrito em Atos. Quem faz parte do reino, pastor? Atos capítulo 2, versículo 37 diz assim: ouvindo eles isto, compungiram em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? Que faremos com relação à salvação? É isso que eles estão querendo dizer. Que devemos fazer? Nós queremos pertencer a esse reino de vocês. Nós queremos nos submeter ao rei que vocês se submetem. Que devemos fazer? Aí Pedro responde e disse-lhe Pedro 38, arrependei-vos. Arrependei-vos. Arrependei-vos é metanoia, é mudança de mente, de pensamento, de conduta, é uma mudança radical, é um giro de 180, você estava na direção de cá e eu vou voltar, oh glória. Quem está me entendendo, diga glória. E se arrepender, é abominar o pecado, é se lamentar pelo pecado, é chorar nos pés do Senhor, pedindo o perdão e a misericórdia. Oh, quem pertence ao reino de Deus, só entra no reino com a chave do arrependimento. A porta só abre se você receber a chave do arrependimento. Se a chave do arrependimento estiver na sua mão, você vai entrar no reino. Agora, aqueles que continuam com a prática do pecado, não se arrependeram. Quem continua na prática do pecado nunca se arrependeu. Os que se arrependem lutam contra o pecado, não aceitam o pecado, eles abominam o pecado. Eu vou lutar contra isto, eu vou vencer isto em nome de Jesus. Por quê? Porque você se arrependeu. O arrependimento mostra que você faz parte do reino. Mateus capítulo 18, leiamos o versículo de número 3, Mateus 18, 3, eu já estou quase concluindo, mas você fica aí ligado que tem coisa de Deus ainda para a nossa vida. Mateus 18, 3 diz, e disse, em verdade vos digo, olha, quem disse isso? Em verdade vos digo, Jesus, se não vos converterdes, e não vos fizerdes como crianças, de modo algum, de maneira nenhuma, não tem como passar, não tem jeitinho. Se não se converter, não entra.
só é súdito do reino quem se converteu, quem se arrependeu. Oh glória, tem alguém ouvindo a voz de Deus aqui? Diga glória a Deus. Eu vou repetir porque é Jesus que disse: se não se converter e não fizer como criança. Aí ele vai dizer o que é criança, pastor? Versículo 4 ele nos responde. Mateus 18, 4, portanto aquele que se tornar humilde como esta criança humilde, fala da humildade, fala da simplicidade, fala da pureza da criança, é isso, quem se converteu, nasceu de novo, volta a ser uma criança, oh meu Deus do céu, por mais idade que tenha, se nasceu, começou como criança, na presença de Deus. Então só entra no reino quem se converteu, quem nasceu de novo, quem luta contra o pecado. A partir do momento que o pecado já passa a ter prazer na tua vida, você não faz parte do reino. Mas enquanto houver em você uma resistência contra o pecado, um desejo de não errar, mas quando erra, se humilha, se quebranta, é um sinal de que você ainda faz parte do reino de Deus. Quem aqui faz parte do reino de Deus? Levanta a mão para mim. Quem aqui ainda faz parte do reino de Deus? É por isso que ele disse para João no capítulo de número 3, no Evangelho de João, no capítulo de número 3, no versículo de número 3, põe na tela aí para mim, por favor. João, capítulo de número 3, versículo 3 diz: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo, não pode. Jesus vive dizendo não. E se tem alguém aqui que não gosta de ouvir não, vai ter que aprender a ouvir não com Deus, porque Deus fala não a todo momento. Não, não é do teu jeito, não é da tua maneira, não é como você quer. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Deus está sempre, a gente quer sempre ouvir o sim de Deus, mas Deus às vezes diz não. Não pode ver o reino quem não nascer de novo. Para entrar no reino, para ser súdito do reino, para servir este rei, tem que nascer de novo. A credencial é que você nasceu de novo. Não basta ser batizado, não basta ter uma carteirinha de crente, não basta cantar ou pregar, tem que ter nascido de novo. Se nasceu de novo, você faz parte do reino de Deus. Quem aqui nasceu de novo? Por isso que ele diz a João capítulo 3, versículo 5, ele diz a Nicodemos, Jesus respondeu e diz: na verdade te digo. E quando Jesus repete duas vezes na verdade, é porque ele quer falar alguma coisa de extrema importância, ele está chamando a atenção para aquilo que ele vai falar. Na verdade, te digo que aquele que não nascer da água é uma alusão, a palavra que limpa, e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Assim como o homem e a mulher foram gerados pela relação sexual do seu pai e de sua mãe, quem nasceu de Deus foi gerado pela palavra e pelo Espírito. Pela palavra e pelo Espírito. Ei, você não foi gerado por uma revelação, você não foi gerado por um sonho, uma adivinhação, você foi gerado pela palavra de Deus. A palavra de Deus: e conhecereis a verdade, e ela vos libertará. Quem aqui foi gerado pela palavra e gerado pelo Espírito? Porque foi Ele que preparou teu coração para tu entenderes a palavra, e ao entender a palavra, tu se entregou a Jesus. Você não se entregou por emoção de um cantor que estava cantando famoso, você se entregou porque a palavra entrou na tua alma e provocou um novo nascimento na tua vida. Eu estou pregando para alguém que nasceu de novo aqui nesta noite. Quem nasceu de novo, diga glória a Deus. E se não nascer de novo, meu filho, se não nascer de novo, não tem jeito, está fora. E quem falou isso? Pastor Luciano? Não, pastor Luciano não, é Jesus. Quem não nasceu de novo, se não nascer de novo. Hebreus capítulo de número 1. Não, deixa Hebreus que não dá tempo. O tempo é muito pequeno.
O tempo é pouco, nós temos que aumentar esse tempo de estudo. Eu não sei se os irmãos vão concordar, mas a gente tem que aumentar para estudar mais um pouco a palavra. Porque o último tópico aqui que eu preparei é quais são as características dos membros do reino. É possível identificar, pastor, quem faz parte do reino? Será que é possível identificar quem realmente faz parte deste reino? Quais são as características daqueles que fazem parte do reino? Eu coloquei aqui, a primeira delas é que estes que fazem parte do reino são chamados de filhos de Deus. Uma segunda característica, para ganhar tempo e terminar: eles receberam vida. Efésios capítulo de número 2, põe na tela versículo de número 1. Qual a característica de um súdito do reino? Paulo nos responde em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, e diz: e vos vivificou, nos deu vida, quando nós estávamos o quê? Mortos. Uma característica de alguém que pertence ao reino é porque ele estava morto, vivendo no pecado, mas um dia ele recebeu a vida de Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Olha o versículo de número 5. Bota aí no versículo 4 para mim, Efésios 2, 4. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, ou seja, nós não merecíamos, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, Ele mudou minha posição espiritual. Eu estava escravo do pecado, eu era escravo da maldade, escravo das coisas ruins, mas Ele mudou a minha condição. Ele me resgatou, Ele te resgatou. Você estava morto, você estava morta, mas Ele te ressuscitou, e Ele te colocou nos lugares celestiais. Hoje você pode experimentar batismo com o Espírito Santo, dons espirituais, o fruto do Espírito, as coisas que só se manifestam nas regiões celestiais. Ele dá àqueles que nasceram de novo, Ele dá à igreja, Ele dá o seu... Oh meu Deus, você dobra o joelho na sua casa e você sente a glória, a graça, o poder. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Porque quando a gente estava morto, a gente sentia alguma coisa. Morto sente alguma coisa? Morto não sente nada. Com relação às coisas espirituais, como eu sei que alguém está morto? Ele não sente mais nada. Ele está morto. Agora Ele nos tirou da morte e nos deu vida, nos vivificou. Ainda tem violão aqui? O violão? Ajuda a gente ali, para encerrar. É por isso que o pai do pródigo, quando o pródigo estava lá alimentando porcos, e ele disse assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei. Arrependimento. E ele vem, e ele vai declarando para o pai: pai, eu não sou digno que tu me chames filho, me trata como um dos seus servos. Aí o pai diz: não, tira essa roupa suja, bota uma roupa limpa nele, dá um banho, lava ele. Por quê? Porque ele estava morto, mas reviveu. Ele estava morto, mas hoje está vivo. Oh glória a Deus. Pega na mão de alguém que está dizendo: você estava morto, mas Ele te deu vida, mudou as tuas vestes. Eu já estou encerrando e peço você a paciência de pelo menos mais 5 minutinhos. Eu encerro. Uma outra característica de quem é membro deste reino é que ele é peregrino. Ele está de passagem por essa terra. 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Põe na tela aí para mim. 1 Pedro 2,11. Quem pertence ao reino está de passagem. Não quer estabelecer morada terrena, não. Pedro diz: amado, peço-vos como a peregrinos e forasteiros.
que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Eu não sou dessa terra, eu não sou desse mundo. Você não é deste mundo, a gente está de passagem. Eu vou repetir, nós estamos de passagem. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. Não, alguém está precisando ouvir isso. A nossa casa não é aqui, a nossa casa é lá. É lá. Uma outra característica, é quem é súdito do reino, era treva, mas agora é luz. Era treva, mas agora é luz. Efésios capítulo de número 5, eu já estou encerrando, mas eu tenho que concluir isso aqui. Efésios 5, oh Deus, versículo 8, Efésios 5, 8, porque no outro tempo, isso fala do passado, vocês eram trevas, mas agora, sois luz. E por que sois luz? Porque vocês estão no Senhor. Nós somos como a lua brilha, a gente olha para a noite e vê aquela lua cheia, brilhando, iluminada, meu Deus, que coisa mais linda, e depois descobrimos que a lua não tem luz própria. E como é que ela brilha, pastor? É porque ela está em direção ao sol, e os raios solares estão atingindo ela, e o brilho que é da lua não é da lua, é do sol. A luz que brilha nela não é dela. Diga para alguém, então, a luz que brilha em ti não é tua, é dele. Oh glória, é dele. Ele faz você brilhar com a luz dele. A glória dele é sobre aqueles que nasceram de novo. Você não tem luz própria, meu filho, nem eu. A luz que temos é do Senhor. Se estivermos no Senhor, porque quem não está no Senhor é treva. Daqui a pouquinho está praticando as coisas das trevas. Mas quem está no Senhor é luz. Por isso quem está no Senhor foge do pecado. Por isso quem está no Senhor busca viver em santidade. Por isso quem está no Senhor evita a fofoca. Porque Ele é luz, porque Ele é luz, porque Ele é luz, porque Ele não vai em qualquer lugar, não pisa em qualquer lugar, não comunga com qualquer coisa. Por quê? Porque Ele é luz, é luz. Eu não sou treva, eu sou luz. E aonde a luz chega, a treva dissipa. E ele diz, porquanto no outro tempo eras trevas, mas agora sou luz, luz no Senhor, luz no Senhor. E aí, se eu sou luz no Senhor, eu devo andar ali, não é caminhar, trocar passo, andar ali é viver. Eu devo viver como filho da luz. É por isso que o pecado veio de sou filho da luz, o diabo veio de sou filho da luz, o inimigo veio, sou filho da luz. Vem as más companhias, vem, vai para lá, porque eu sou filho da luz. Tu é filho das trevas, mas eu sou filho da luz. Quem aqui é filho da luz? E para encerrar, agora encerra. Colossenses, capítulo de número 1. Isso aqui é fantástico. Isso aqui é só a ponta do iceberg do que é o reino de Deus. É só a ponta do iceberg do que é o reino de Deus. Colossenses capítulo de número 1, versículo 13. E se você não der glória, é porque você está morto. Se você não der uma glória para Deus agora, é porque você está num estado de morte. Porque Ele nos tirou da potestade das trevas, nos arrancou e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Aleluia. Oh glória, meu Deus do céu, você é forte demais. Vamos ler todos juntos numa só voz? Diga bem forte: Ele nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Diga para alguém: Ele fez isso na tua vida.
Ele te arrancou das trevas com mão forte. O diabo não queria te deixar, o diabo não queria perder você, mas o mais valente chegou e disse: é meu, é minha, é meu, é minha. Fica de pé para a gente orar. Tu tem um dono, tu tem um dono. O Senhor te comprou, te resgatou, te tirou das mãos do inimigo, te arrancou com mão forte, como arrancou Israel do Egito, das mãos de Faraó, com sinais e milagres, e assim Ele fez na nossa vida. Agora tem uma coisa, diga para alguém que está do seu lado assim: não volte para lá. Diga assim: da onde Deus te tirou, não pense em voltar. Pode estar com medo de dizer? Diga assim: da onde Deus te tirou, não pense em voltar. Oh, nós vamos orar. Nós vamos orar. Nós vamos orar. Porque Ele nos tirou, nos resgatou. E eu quero glorificar este Rei. E o Rei está aqui nesta noite. E este Rei está aqui, Eliseu. E Ele opera maravilha. E eu estou sentindo de Deus aqui, de orar por pessoas que entraram aqui nesta noite, que estão precisando de oração. Tem alguém aqui que está doente, enfermo, do corpo, da alma? Vem cá para a gente orar por você. Presbítero Eliseu, pega aquele óleo lá, para a gente ungir os enfermos. Porque eu creio que o reino de Deus se manifesta quando a palavra do reino é pregada. Se tem alguém aqui que está precisando de oração, por favor, venha à frente para a gente orar pela sua vida. Saia do seu lugar. Seja o que for, o reino de Deus. Presbítero Denilson, pega também o óleo lá para ungir os enfermos. Acho que tem outro lá. Vem para a gente orar. Orar pela sua vida espiritual, suas emoções. Saia do seu lugar, porque eu preguei sobre o reino de Deus, e Jesus chamou os discípulos, que hoje nós os chamamos de apóstolos, e disse: preguem o reino, cure os enfermos, expulse os demônios. Ele nos dá autoridade. Ele nos dá autoridade para fazer, autoridade. Da metade para cá um presbítero faz, da outra metade para cá um outro presbítero faz. E a igreja vai orando. Ele é macho, pode ir ungindo e orando, bem objetivamente, ungindo e orando por cada um. Ele é macho de cominar. Ele é macho de calabarrai. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu estou sentindo que Deus está aqui nesta casa. Que o reino de Deus quer se manifestar aqui com cura, com milagre, com libertação. Nós não estamos aqui brincando de ser crente. A coisa é séria. Deus quer operar maravilha na vida de gente que está aqui nesta noite. Oh Senhor, venha o teu reino. Venha o teu reino, venha o teu reino. Venha o teu reino, venha sobre nós o teu reino. Venha o teu reino, Senhor, sobre o teu povo, sobre a tua filha. Venha o teu reino sobre o teu filho, que deseja a manifestação do teu reino na sua alma. Venha o teu reino sobre esta casa, sobre esta família. Venha o teu reino sobre esta jovem, sobre este jovem. Venha o teu reino sobre este casal, Senhor. Venha o teu reino sobre essa criança que está no ventre da tua filha. Venha o teu reino sobre a tua serva, sobre o teu servo, sobre o pequenino, em nome de Jesus. Venha o teu reino sobre a tua serva, sobre esta necessidade, sobre a sua casa, sobre a sua família. Venha o seu reino, venha o teu reino, Senhor. Teu reino se manifeste na casa da tua filha, no lar do teu filho, nos negócios do teu filho, da tua filha. Venha o teu reino, Senhor, na vida espiritual do teu ungido, do teu filho, do teu servo. Venha o teu reino, venha o teu reino. Vai tirando toda enfermidade, vai tirando todo mal, vai tirando toda opressão maligna, toda força do inimigo. Nós repreendemos na autoridade de Deus.
toda força do mal, toda enfermidade, nós repreendemos e anulamos aqui, na autoridade do nome de Jesus. Toda depressão, toda angústia, todo mal, se retire agora, em nome de Jesus, pelo nome do Senhor, em nome de Jesus, que o reino de Deus se manifeste na tua vida. Os irmãos que estão aqui à frente vai orando e vai dizendo: Senhor, manifesta teu reino. Comece a orar, deixa Deus ouvir a tua voz. Você que veio aqui à frente, dizendo: manifesta o teu reino, Senhor, na minha casa. Manifesta o teu reino na minha família. Manifesta o teu reino na minha casa, no meu casamento. Manifesta o teu reino na minha vida espiritual. Manifesta o teu reino, Senhor. Eu estou ouvindo alguém orando aqui. Eu estou ouvindo alguém orando. Eu estou sentindo. Oh, glória. Venha o teu reino. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino dissipando todas as trevas. Venha o teu reino dissipando todo o mal. Venha o teu reino quebrando cadeias. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino, Senhor, sobre esta casa, sobre este homem. Venha o teu reino, Senhor, sobre esta mulher. Venha o teu reino, Senhor, dentro desta casa, dentro desta família. Venha o teu reino ali dentro desta casa, Senhor. Manifesta o teu reino, Senhor, libertando, transformando, quebrando cadeias, correntes, grilhões, Senhor, sejam despedaçados. Venha teu reino, Pai, nas emoções da tua filha, no emocional, no psique. Venha teu reino tirando toda esta ansiedade, esta crise de ansiedade. Venha o teu reino removendo esta depressão maligna, este tormento maligno. Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino nesta noite. Nós queremos ouvir testemunhos de que nesta noite o Senhor está operando, de que nesta noite o Senhor curou. Nós queremos ouvir, Senhor, que nesta noite vidas foram mudadas, o lar foi mudado. Nesta noite o teu reino venha. Teu reino venha, Senhor. Teu reino venha, tirando todo o mal, Senhor, toda a obra do mal, toda a obra do inimigo, toda a obra do maligno, toda a obra das trevas, toda a obra de feitiçaria que foi feita contra alguém. Venha o teu reino desfazendo a obra de feitiçaria. Venha teu reino desfazendo, quebrando as cadeias. Venha teu reino, Senhor, desfazendo, quebra o arco e corta a lança. Venha teu reino, Senhor. Venha teu reino, Senhor, desfazendo o mal, a angústia, tirando esse medo, essa angústia. Venha teu reino trazendo paz, trazendo alegria, trazendo esperança. Venha o teu reino trazendo esperança para a vida do teu filho e da tua filha, Senhor. Venha teu reino tirando todo sentimento ruim, Pai, toda amargura. Venha teu reino, Senhor. Venha teu reino, em nome de Jesus. Amém e amém. Abrace alguém que está do seu lado e diga: tome posse. Tome posse desta palavra, em nome de Jesus. Já tomamos muito tempo. Presbítero Denis, faz a oração e encerra. Senhor, muito obrigado. Nós te louvamos, ó Senhor. Que o Senhor continue abençoando cada um de nós. Nos guarda ao irmos para os nossos lares, Senhor. Que o teu nome continue sendo glorificado, Senhor. No nome de Jesus te agradecemos. Amém. Estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus, o nosso eterno Pai, que as divinas consolações do Santo Espírito de Deus estejam com todos que aguardam a vinda de Jesus Cristo em glória, e todos digam amém. A vitória nossa pelo sangue de Jesus.